Meu avô era militar, ele foi marechal, porque pegou a época da guerra, né? Então, o pessoal do exército tinha a possibilidade de ser marechal. É só na época da guerra que você tem generais que podem virar marechal. E meu pai foi coronel, meu tio foi coronel, a minha eu tenho um tio só que não seguiu a carreira e minha tia casou também com militar e também acabou sendo coronel. Então eu venho de uma família de militar e o meu pai tinha assim uma veia mais artística. Ele queria ter sido outra coisa, provavelmente arquiteto. Mas meu avô falou aqui é o seguinte, ou é militar ou é militar. Então, meu pai veio com aquele trauma e me incentivou bastante a fazer o que eu queria. Né? Apesar de ser militar, eles vinham com esse trauma, então ele resolveu incentivar e disse: o curso que você quiser fazer, eu pago, escolhe a profissão que você quiser. Nunca se meteu nesse aspecto, nunca, 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 nunca. Né? Porque ele viu na formação dele o que foi ruim para ele. Eu estou falando isso, né, porque nós temos aqui o comentário do livro Longe da Árvore, de Andrew Solomo. O que é o longe da árvore? Né? Pô, longe da família. Como a gente chama isso aqui na escola? Formatação básica obrigatória. Todos nós temos que passar pela formatação básica obrigatória. O livro do Solomo, ele era gay, e ele faz uma reflexão muito interessante de como é que foi a dificuldade dele, falando um pouco dele, falando um pouco, tentando criar alguns padrões, né, da dificuldade que nós temos, e aí o que ele vai falar, de nos afastar da árvore que nós nascemos. Então ele vai fazer algumas reflexões interessantes sobre isso. A primeira, que eu acho que é fundamental, que ele vai fazer uma divisão que eu já estou incorporando, né? Já estou incorporando aqui dentro da escola, de que a gente estava pegando e adaptando, né? Eu estou chamando agora de formatação básica, obrigatória mais vertical, foi a que meu pai teve, e uma formatação básica obrigatória mais horizontal. O que a família determina, né, é aquele pai que quer que o filho ele é advogado, quer que o filho seja advogado, aquela mãe que é médica e quer que a filha seja médica e batalha para que ela seja médica. Todo mundo conhece essas histórias. Né? Então a gente está discutindo como é que isso ocorre. Então aí a gente separa. E aí a gente vai analisar, quando a gente vai trabalhar com inovação pessoal, o pessoal que está operando aí com inovação pessoal, né, é importante definir como é que foi a formatação da pessoa, como é que foi a sua formatação. Você teve uma formatação básica obrigatória mais vertical ou mais horizontal? E aí ele vai questionar. Outra questão que é muito interessante, e é nova, para mim é nova, e aí eu chamo isso de diamante, quando eu estou diante de alguém que me traz algo que eu nunca tinha pensado, eu considero isso um diamante, eu agradeço. Então ele diz que existe uma relação, né? Existe uma relação que nós temos com a morte e com essas decisões de formatação básica obrigatória. O que ele vai dizer? Que se os nossos pais têm dificuldade de aceitar a sua finitude, muitos dos pais querem que os filhos tenham filhos para que os filhos sejam uma continuidade dele em vida. É como se ele falasse assim: eu vou fazer do meu filho o mais parecido possível comigo, porque quando eu morrer eu vou me sentir que eu não morri tanto assim. É uma discussão interessante. Então, é da relação que você tem mais madura com a finitude que você vai fazer uma aceitação, ou mais ou menos,
da sua condição de permitir que seu filho seja, né, diferente de você. E aí ele vai mostrar uma contradição. Nós queremos ser originais na nossa vida, mas muitas vezes a gente não quer que os nossos filhos também sejam originais. E aí ele vai trabalhar, dentro do livro, ele vai trabalhar com a ideia, né, de que nós operamos uma formatação, a gente faz uma escolha, e ele vai chamar isso de vertical e horizontal, que quando a gente escolhe a nossa originalização, por exemplo, no caso dele, ele descobriu que era gay. Então ele foi procurar uma comunidade gay, ele foi se relacionar com a comunidade gay. E no momento que ele vai se relacionar com a comunidade gay, ele vai chamar isso de horizontalização. Então ele vai horizontalizar, ele vai chamar isso de identidade horizontalizada. É quando você faz as suas escolhas de originalidade, e aí então a partir daí você vai ser mais original dentro de uma determinada comunidade. Então aí você vai procurar, você vai se afastando daquela formatação básica. E aí você então tem a identidade vertical, é aquilo que você diz, cara, isso aqui da minha família ok, tá beleza, isso aqui não ok. Então aí você faz a separação, para você poder, né? Então se você pegar filmes, livros, histórias, muito tem a ver com essa conversa que a gente está tendo. Aquele filme que o pai estabelece que o cara sai de casa, que aquela pessoa, né, por questões religiosas e tal. E ainda coloco mais. Você pode ter uma família mais com essa formatação, com essa visão de formatação básica mais vertical, mas de repente determinada escolha que você faz não é tão chocante para aquela família. Os valores não são tão diferentes. Em alguns momentos são mais diferentes. Então, há um estranhamento em relação a isso. Então, eu acho que essa conversa é bacana, e isso tudo tem a ver com inovação pessoal, e isso vai se repetir, querendo ou não, em todas as camadas da inovação, inclusive na inovação organizacional. Se a pessoa esbarra, né, se a pessoa tem essa dificuldade de originalização, se ela vem meio traumatizada por causa disso, isso necessariamente vai repercutir na sua vida profissional. E quando ela vai trabalhar numa organização, isso também vai impactar. Quando se fala em inovação. É isso. O que vocês dizem? Vou te convidar para participar da melhor escola sobre inovação do Brasil. A gente está desenvolvendo a ciência da inovação. Quando eu faço uma avaliação aqui dos meus alunos, quem é que gosta da escola? Pessoas inquietas, pessoas que querem ter uma lógica maior, as pessoas que não gostam do mimimi. Como é que funciona a escola? Não tem turma, não tem certificado, as pessoas entram e vão ficando, vão recebendo áudios todos os dias, 8 minutos os áudios externos e 11 dos áudios internos. Tem acesso ao texto sobre ciência da inovação dividido em 3 camadas: inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal. A gente vem desenvolvendo essa nova maneira de pensar a inovação de forma mais consistente dentro do ambiente do diálogo científico. Quanto é que custa isso? Bom, o preço da nossa imersão, de quem começou, foi 700. Teoricamente seria 600 agora que já passou o primeiro mês. Mas estou fazendo uma promoção em que você vai experimentar a escola, você vai pagar R$100, vai ficar um mês com a gente e, se gostar, você complementa o restante, que seria 400, uma promoção de 400. Então você vai pagar 500, mas dá uma entrada de 100, se gostar, paga mais 400. E fica na escola até o final de junho. Com isso, você vai conseguir ter uma visão sobre o cenário mais ampla, baseado na antropologia da sobrevivência, nas revoluções de mídia, como é que as dificuldades que as organizações estão tendo na área da inovação e as dificuldades que as pessoas estão tendo na área de inovação nesse novo cenário. O que você me diz?